Amado Senhor, nós nos achegamos a Ti. Nós queremos ouvi-lo. Nós queremos que as Suas palavras nos ganhem, nos transformem. Que a Sua palavra brilhe em nosso interior. Que a Sua palavra possa nos alimentar, ser nossa força para vivermos por meio de Ti. Senhor, agora vamos nos achegar à Sua palavra, que cada versículo possa brilhar nos nossos corações. Abençoa a todos nós. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós já havíamos visto sobre a multiplicação dos pães no último domingo. E, de acordo com o registro de João 6, depois que isso aconteceu, o Senhor mandou seus discípulos para o outro lado, e daí teve o caso do Senhor Jesus andar sobre o mar, mas essa porção nós vamos falar no próximo domingo, na reunião de evangelização. Nós vamos hoje falar a partir do versículo 22, quando o Senhor se encontra de novo com aquela multidão que havia comido do pão, que havia experimentado a multiplicação dos pães. Nessa porção, há lições preciosíssimas para nós. E o nosso desejo, nessa série, a palavra e o testemunho, é fazer com que cada porção da palavra nos leve a experimentar o Senhor. Cada porção mude a nossa vida e possamos aplicar o que a palavra diz para o nosso viver. Nossa ênfase não é doutrinária, mas experiencial. De como experimentarmos o Senhor em todas as ocasiões. Porque isso é viver Cristo. Viver Cristo não é saber expor uma doutrina. Viver Cristo é viver Cristo. Simples assim, né? Muito bem. João 6, 22, eu vou ler na versão King James atualizada. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, versículo 23, entretanto outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor haver dado graças. 24, quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Gostaria que todos nós pudéssemos penetrar nesse quadro que esses 3 versículos nos apresentam. Então, no versículo 22, aqui nos mostra que eles viram que Jesus não tinha entrado no barco com os discípulos para ir para o outro lado, que Jesus não estava ali, e outros barcos haviam chegado, né, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão após o Senhor haver dado graças. Eu quero que os irmãos prestem atenção a essa expressão, onde o povo havia comido o pão após o Senhor haver dado graças. Ele podia simplesmente escrever onde o povo havia comido o pão, não é? Mas a Bíblia aqui acrescenta algo. Havia comido o pão após o Senhor haver dado graças. Isso mostra, isso é uma ênfase. ênfase. O Senhor havia tomado o pão e havia abençoado, havia dado graças por aquele pão e partiu. Aqui mostra
que o povo havia comido pão após o Senhor haver dado graças. Então, eu quero tocar num ponto aqui. Nós vemos o exemplo do Senhor, e o exemplo do Senhor deve marcar nossas vidas. Aqui mostra que quando o Senhor comia, Ele dava graças. Ele dava graças, Ele orava. Nós fazemos isso? No passado, isso era uma parte muito forte do viver dos cristãos. Vamos comer, vamos dar graças. Não é religião, é gratidão. É reconhecer reconhecer a fonte. Reconhecer a fonte. Mas hoje, eu vejo com muita tristeza, muitas famílias, irmãos, sentam na mesa e comem, sem dar graças ao Senhor. Então, preste atenção, isso aqui é uma ênfase, tá bem? Ele não simplesmente onde o povo havia comido o pão, onde havia ocorrido a multiplicação dos pães, não. Ele enfatizou esse fato. Comeu o pão, após o Senhor haver dado graças. E no versículo 24, daí diz que a multidão, eles viram que Jesus não estava ali, daí foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Então aqui vemos uma multidão à procura de Jesus. Eu quero que os irmãos percebam que no Evangelho de João, capítulo 6, depois que foi partido o pão, multiplicado o pão e alimentado as pessoas, o versículo 14, tá? João 6,14 diz assim: então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então eles falaram, esse aqui só pode ser o profeta. Se referia a uma porção de Deuteronômio 18, versículo 15 em diante. Porque lá, no Antigo Testamento, Deus promete, fala para Moisés, e ele escreve, Deus promete que ele levantaria um profeta. Deuteronômio 18:15 diz, Javé, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Isso era uma profecia a respeito do Senhor Jesus. Então, tem pessoas do povo que depois da multiplicação dos pães, eles falaram, este é verdadeiramente o profeta, se referindo àquela promessa que Moisés havia falado em Deuteronômio 18:15. Agora, em João 6,15, tem outro registro de algo ainda muito importante para os irmãos entenderem a porção de hoje. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo queria fazer do Senhor Jesus rei. Então, esse era o sentimento naquele momento, entendeu? Essas pessoas, esse cara é o profeta, vamos fazer dele rei. E foi com esse sentimento que esse povo foi atrás de Jesus. Daí, João 6,25 diz, tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Daí eles encontraram, foram para o outro lado do mar, encontraram e perguntaram, mestre, quando chegaste aqui?
E olha só o que o Senhor Jesus diz no versículo 26 e 27. Então respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou seu selo sobre ele. Então, as pessoas perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? O senhor poderia dizer: isso aí foi ontem. Ontem, à noite, os discípulos vieram antes, depois eu vim caminhando sobre o mar. Né? Poderia ter falado o que aconteceu. Foi assim que eu cheguei aqui. Mas Jesus não respondeu à pergunta deles. Porque Jesus tinha algo mais importante para falar para eles. O Senhor Jesus expôs o coração deles. E dizem: vós me buscais. Vocês estão aqui atrás de mim, né? Vocês estão me buscando. Olha aqui, ó. Não porque vistes os sinais. Não porque vocês viram alguma coisa que comoveu vocês. Vocês estão me buscando porque vocês comeram pão e ficaram de barriga cheia. Vocês ficaram fartos. O Senhor conhecia o coração deles. E sabia, vocês estão aqui porque vocês querem comer mais. Vocês estão aqui porque vocês querem fazer de mim um rei. Porque eu li os versículos anteriores que esse era no coração dele. Não é bom ter um rei que vai dar comida para você para o resto da vida de graça? Não é bom? Não é bom andar com ele? Você não precisa mais se preocupar. É comida agora para o resto da vida. E rei bom esse, né? Eu sei que vocês vieram por comida, comida física. Não foi porque vocês viram sinais, não é porque vocês viram alguma coisa especial. Daí o Senhor Jesus diz algo muito importante: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo que permanece para a vida eterna. O que vocês estão buscando é um alimento que se perde. Vocês querem que eu lidere vocês, que eu seja rei de vocês e dê comida para vocês todos os dias? Vocês querem que eu satisfaça as suas necessidades físicas? Mas eu quero dizer para vocês: trabalhar não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Eles pagaram um preço? Pagaram, porque foram atrás do Senhor. Mas eles pagaram um preço por algo físico, quando o Senhor tinha algo espiritual para dar a ele. A comida que perece e a comida que permanece para a vida eterna. Isso tem muita diferença. A comida que enche o estômago e a comida que dá vida eterna. É uma diferença muito grande.
contraste entre o que é material e o que é espiritual. Aí entra algo muito importante para a nossa experiência espiritual. Quantas vezes nos achegamos ao Senhor pelas necessidades materiais? E quantas vezes nos achegamos ao Senhor pelo alimento espiritual? Buscar o que é espiritual, o que tem valor eterno. Quantas vezes vamos ao Senhor pelos problemas, por causa dos problemas que precisam ser resolvidos? E quantas vezes vamos ao Senhor porque sabemos que Ele tem algo eterno para dar para nós, algo espiritual, algo que verdadeiramente tem valor. Quando olhamos o coração desse povo, nós temos que ir diante do Senhor: Senhor, como é o meu coração? Eu só vou à sua presença, Senhor, quando eu tenho problemas materiais, necessidades. Ou eu vou à sua presença, Senhor, porque eu sei que você tem algo eterno para dar para mim, algo espiritual para dar para mim. O Senhor queria que eles ficassem impressionados com o alimento espiritual. E estava falando, esse pão físico não vale nada. Vocês pagam um preço tão alto por causa de um pão físico. E aqui, o Senhor diz: trabalhai não pela comida que perece, no versículo 27, né? Mas pela qual subsiste para a vida eterna. Isso é King James atualizada. A qual o Filho do Homem vos dará, aliás, isso é Revista Atualizada. A qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O Senhor dá o alimento espiritual, isso é confirmado com o selo do Pai. Isso é verdadeiro. Então, meus irmãos, eu gostaria de colocar esses dois tipos de sentimentos. O sentimento que o Senhor tinha para com o povo e o sentimento que o povo tinha para com o Senhor. O sentimento do povo para com o Senhor era o alimento físico, e o sentimento do Senhor para o povo era o alimento espiritual. Se colocassem dois lugares e duas placas, assim, alimento espiritual e outro alimento físico, de graça. Qual desses dois lugares ia ter fila maior? Aí, temos versículo 28, eles questionaram o seguinte: então, eles questionaram a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Versículo 29, Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Nós podemos ver o conceito das pessoas
sobre fazer a obra de Deus. O que nós precisamos fazer? Fazer, o homem quer fazer. Mas o Senhor mostra o segredo que é importantíssimo para nós. Quando ele diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aqui existem alguns princípios espirituais que todos nós precisamos conhecer. Primeiro, obra de Deus. As obras, aqui diz, se as obras são de Deus, só Deus pode fazer obra de Deus. Homem não consegue fazer obra de Deus. Só Deus pode fazer obra de Deus, porque aqui diz obra de Deus, não é obra de homem. Homem pode fazer obra de homem e Deus faz obra de Deus. Homem fazer obra de Deus? Impossível. Os irmãos compreendem? Esse é um princípio básico. Se a obra é de Deus, só Deus pode fazer. Se o homem pode fazer, já não é obra de Deus, é obra de homem. E só a vida divina, quem tem a vida divina, pode fazer a obra de Deus. Entendeu? Porque quem tem a vida divina tem Deus dentro de si e Deus dentro dele faz a obra de Deus. Por isso que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por quê? Porque quem crê, recebe a vida eterna. Quem crê, recebe a vida de Deus. E se recebe a vida de Deus, tem Deus como vida e suprimento, ele consegue fazer a obra de Deus, porque Deus realiza por meio dele. Por isso que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se refere ao Senhor Jesus e ninguém mais. Porque só crendo em Jesus que se ganha vida eterna. Não é crendo num homem que se ganha vida eterna. Por isso que a obra de Deus é esta, que creiais que naquele que por ele foi enviado. É um versículo específico referindo-se ao próprio Senhor Jesus. E o versículo 12 de João 14, 12, diz o seguinte: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Isso que o Senhor Jesus falou, confirma isso que eu estou falando. Né? Que confirma aquilo que vimos no versículo anterior. O Senhor diz, quem crê em mim fará também as obras que eu faço. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. O Senhor Jesus iria morrer, né? Ressuscitar, ir para o Pai e vir como Espírito para nós. Entrar em nós, para ser nossa vida, para podermos fazer a obra de Deus. E aqui ele diz, e obras maiores fará. Maiores não significa em valor, alguma coisa mais espetacular do que o Senhor Jesus fez. Não, maior não significa amplitude maior. Quando o Senhor Jesus estava nessa terra, ele era um homem, ele podia estar em um só lugar. Não é assim? Mas hoje, claro, ele é onipresente, mas ele está onde cada um de nós está. Os irmãos entendem? É algo muito maior, em amplitude, não em potência, em valor ou em poder. Hoje é dia do Senhor. Nós temos irmãos, filhos de Deus, todos que creem no Senhor.
hoje estão reunidos, né, pela terra inteira. Não é assim? Pregando o evangelho. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele podia estar num lugar só, né? Mas hoje, porque ele está em cada um de nós, ele está em todo lugar. Daí, João 6,30 diz: por esse motivo o desafiaram. Que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu. Daí, desafiaram o Senhor Jesus. Que sinal você vai fazer para que a gente veja e creia em ti? Que obra você vai fazer? Daí, eles mesmos mencionaram, nossos pais comeram maná no deserto. Tá certo? É isso aí. Ó, você deu comida para a gente. Nossos pais, né, quando estavam no deserto, comeram maná, não é isso? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu. Então ele estava desafiando o Senhor. Assim como foi dado a comer maná para eles, você pode fazer com que nós comamos pão todos os dias. Você pode dar pão para nós. Multiplicar pão para todo mundo. Daí, o Senhor Jesus disse, 32 até o 34, a 32 e o 33. Respondeu-lhes então Jesus, em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aqui o Senhor está querendo dizer o seguinte, sabe que obra que eu vou fazer? A minha obra é essa. Eu vou dar para vocês a minha palavra, que é a palavra de Deus. Eu vou dar para vocês a vida eterna. Eu sou esse pão espiritual para vocês comerem. Pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou esse pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. João 6,35 disse, diante disso, Jesus ministrou-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão. Eu quero que vocês comam de mim, se alimentem de mim. Essa ênfase que o Senhor dá nesses versículos, eu gostaria que todos nós pudéssemos penetrar. Que todos os dias nós possamos ouvir o Senhor falar, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Assim como o pão natural, como o pão físico, para poder satisfazê-lo, você tem que ir, pegar e comer, para você ficar saciado. O pão espiritual é a mesma coisa. Irmãos, eu quero que os irmãos percebam, tá? Isso aqui são coisas bem simples, mas aqui tem princípios fundamentais
e espirituais preciosíssimos. Ok, você acorda de manhã, está aqui uma cesta de pão. Como é que você come o pão? Como é que você come o pão? Zé Roberto, você está aqui, está com fome, aqui tem a cesta de pão, o que você vai fazer? Tem que pegar o pão e o que mais? Ok, tem que cortar e depois? Hã? Tem que aí pôr na boca e mastigar, né? Viu? Você faz isso. Você não fica sentado com a boca aberta. E o pão espiritual? E o pão espiritual? O Senhor Jesus disse, olha, eu sou o pão da vida, tá? Aquele que vem a mim, você tem que ver. Eu estou aqui. Que vem a mim. Jamais terá fome. E aquele que crê em mim, jamais terá sede. Vir, crer. Assim como você tem uma atitude para comer um pão físico, você tem atitude, mesma atitude para comer o pão espiritual, ou você é aquele que fica sentado e... Muitos filhos de Deus passam fome porque fica sentado e... Olha só, o que os homens queriam, o que aqueles homens queriam? Eles queriam pão físico. O Senhor Jesus disse. Eu já dei uma vez. Vocês estão atrás de mim agora porque vocês querem mais. Não. O que eu quero dar para vocês é o pão espiritual. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O que aqueles homens queriam, o Senhor Jesus não queria dar. Porque era o pão físico, entendeu? Ele já havia dado uma vez. Mas agora, o que é pior não, o que é triste é o seguinte. Agora, o que o Senhor Jesus queria dar para eles, eles não queriam. Muitas vezes o Senhor não dá o que nós queremos. Mas o que é triste é que algumas vezes nós não queremos o que o Senhor quer nos dar. Os irmãos compreendem? Você quer ou não quer o que o Senhor quer dar para nós? Nós precisamos de uma atitude. Ir ao Senhor e crer no Senhor. Quem vem a mim, jamais terá fome. Que crê em mim, jamais terá sede. Essa é a promessa do Senhor. Se cremos, nós vamos. E nós ganhamos. Ganhamos o que o Senhor quer dar para nós. Porque insistimos em pedir algo que o Senhor não quer dar para nós. O Senhor não quer dar porque o Senhor sabe que isso não tem valor. Ele quer dar para nós o que realmente tem valor. O Senhor Jesus, em João 6,35, ele disse, eu sou o pão da vida. E quando ele diz, tá? Isso aqui tem, então, algo que, espiritualmente, eu quero ajudar os irmãos, é o seguinte.
Todas as vezes que o Senhor Jesus diz, eu sou, e Ele diz o que Ele é porque Ele quer que a gente o busque nesse aspecto. Entende? Se Ele disse, eu sou o pão da vida, é porque Ele quer que eu quero que você me experimente como pão da vida. Eu quero que você me queira como o pão da vida. Você sabe, o Evangelho de João mostra muito a pessoa do Senhor. E no Evangelho de João tem várias afirmações. Eu sou, daí está escrito alguma coisa, tá? Eu vou ler para os irmãos. João 6,35 diz assim, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. João 6,41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. O Senhor é o pão que desceu do céu. Eu quero que perceba o seguinte, quando diz pão da vida, é o pão, tá? Que tem como material, que tem como sua essência a vida, correto? Quando ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, aqui tem uma outra mensagem implícita. Se você diz, você quer comer um pão do céu, diz, como eu irei para o céu comer um pão do céu? Aleluia! O pão desceu do céu para você agora se achegar e comer. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qual é a diferença entre o pão da vida e pão vivo? Pão da vida se refere a um pão que é feito com vida. Pão vivo é um pão que se mexe. Irmão, entende? Pão vivo é um pão que se mexe. Imagina, de manhã está o pão ali numa coisa e você vê o pão se mexendo lá. É o pão vivo daí, entendeu? Aleluia, o Senhor é pão vivo. É um pão que se mexe. Você come, ele mexe no seu interior. João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Está vendo? Tudo que o Senhor diz, eu sou alguma coisa, é para a gente buscá-lo, experimentá-lo. João 10, versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se é uma porta, é para a gente passar por ela. Aleluia. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aleluia. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, vamos voltar a João 6. O Senhor estava falando que ele era esse pão vivo, pão da vida. Daí João 6,36 diz, todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. O que nós precisamos ver é o seguinte. Nós precisamos estar abertos para o Senhor, para conhecer o Senhor. E precisamos crer no Senhor.
Eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Será que numa comunhão pessoal com o Senhor algumas vezes não diz isso para nós também? Você já viu tanta coisa. Você já viu tanta coisa que eu fiz. Mas parece que você ainda não acredita. Parece que ainda não crê. Realmente, quando nós penetramos nessas porções, vemos que nessas porções bem simples estão grandes lições espirituais, importantes para nós. João 6,37 diz, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o excluirei. Isso aqui é uma afirmação que nos traz alegria e segurança. Aleluia. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Você um dia já chegou ao Senhor? Amém. Isso quer dizer que você foi dado ao Senhor pelo Pai. E ele diz, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o excluirei. Ou, de maneira nenhuma, mandarei embora. João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 6,39, e essa vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. 40, de fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você vê essa vontade de Deus? Que bom, isso nos traz tanta segurança. O Senhor disse, vontade de Deus é que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Né? Eu vou restar no último dia. Então fala também sobre ver o Filho e crer. Esse vai ser ressuscitado no último dia. Louvado seja o Senhor. E quando fala de ver o Filho e nele crer, nós somos remetidos de novo àquela questão da serpente de bronze, né? Nós vemos, olhamos o Senhor, cremos nele e ganhamos a vida. Então, amados irmãos e irmãs, nessa porção que vimos hoje, a grande pergunta é, nós trabalhamos por que tipo de comida? O que é que nós buscamos? Nós buscamos o que nós queremos ou nós buscamos aquilo que o Senhor quer nos dar? Que possamos conhecer o coração de Deus e buscar o que vem de Deus para nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe.